Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje eu quero conversar com você sobre o protocolo CSTP, que é um protocolo que na verdade foi um protocolo desenvolvido para que as pessoas pudessem aumentar a suscetibilidade delas dentro do procedimento de hipnose. Esse protocolo ele é inicialmente desenvolvido pensando principalmente naqueles fenômenos ideomotores. Então, exemplo, o que seria um fenômeno ideomotor dentro da hipnose? Quando a gente faz aquele procedimento do dedo magnético, que tem aqui no canal, se você ainda não viu, veja, ou aquele procedimento da mão magnética, né, que a mão vai se juntando, ou aquele procedimento do balão e livro, onde você coloca balões de gás hélio que vão subindo essa mão e livros que vão descendo essa mão. Em todos esses procedimentos, a gente está falando de sinais ideomotores. E há pessoas que vão lá e a primeira vez que estão fazendo já tem uma resposta absolutamente incrível. Tem pessoas que fazem e sentem um pouquinho. Mãos coladas, mesma coisa. Tem pessoas que colam a mão, tem pessoas que não colam a mão totalmente, mas sentem um pouco da cola. E tem pessoas que às vezes vão fazer um determinado procedimento de sinal ideomotor e essa pessoa, ela, por alguma razão, não cola ou por alguma razão não sente o ímã. Dentro desse procedimento, às vezes a pessoa fala, minha mão não cola. Eu não sinto ímã. E parece que a pessoa está fadada a viver isso ou a nunca conseguir viver um fenômeno, como a gente está falando aqui de sinais ideomotores, mas a gente poderia falar de uma amnésia, a gente poderia falar de uma alucinação, enfim. E Donald Guarasini e Nicholas Spanos, que são dois estudiosos que criaram esse protocolo CSTP, e eu vou colocar aqui embaixo para vocês o nome desse protocolo em inglês, mas se a gente for traduzir, basicamente seria um pacote de treinamento, um pacote de procedimentos para que você desenvolva mais essa sua suscetibilidade. E Guarasini e Spanos, eles vão começar a aplicar esse protocolo em várias pessoas e esse protocolo ele é aplicado até hoje com resultados incríveis. E o que esse protocolo, qual era a lógica desse protocolo? Exatamente uma lógica do sujeito, do bom sujeito em hipnose ou do bom sujeito em auto-hipnose. Era uma lógica onde a pessoa se colocava como um bom sujeito de hipnose, a pessoa se colocava como protagonista do procedimento hipnótico e não de uma maneira passiva, e a partir daí ela passava a desenvolver resultados por generalização. Então, só para isso ficar mais claro, vocês sabem, e talvez você já tenha visto, talvez você não tenha visto, mas existe um procedimento ideomotor dentro da hipnose, principalmente dentro da hipnose clássica, que as pessoas usam bastante, que é o ímã, né? Então muita gente usa um chamado dedo magnético, que é você colocar o dedo aqui, imaginar um ímã, outro ímã, o dedo vai fechando, e tem também a mão magnética, que você coloca a mão aqui, imagina dois ímãs e a mão vai fechando. Qual é a lógica desse protocolo CSTP? É uma lógica do inglês, o fake it until you make it, que é o fazer, o fingir, até que se torne realidade. Vou explicar para você isso de uma forma um pouquinho mais científica e por que esse protocolo funciona. Basicamente, o que eles falam? Muitas vezes, quando a gente vai passar por hipnose, a gente se coloca de uma forma passiva e a gente fica esperando que algo aconteça. Ou seja, a gente não se coloca como protagonista do processo. A gente está ali esperando. Será que eu estou em transe? Será que eu estou sentindo alguma coisa? Será que isso vai acontecer? E a cada será que eu pergunto, a cada vez que eu me preocupo em sentir algo, eu me afasto mais do processo. É aquela lógica de eu deitar na cama querendo muito dormir. Quanto mais eu quero dormir, menos eu consigo. Então eu fico tão preocupado com o processo que o fenômeno simplesmente não acontece. Qual é a lógica que eles trazem, como funciona esse treinamento CSTP, e aqui eu vou colocar bem grosso modo, mas que vai trazer para você uma clareza de como você pode treinar esse conceito de suscetibilidade e qual é a lógica, principalmente, que é o que importa aqui para a gente, trazida por Guarasini e Spanos lá no finalzinho da década de 80.
Quando a gente coloca, por exemplo, a mão magnética, e eu imagino que aqui tem um ímã, e imagino que aqui tem outro ímã, essa mão, a expectativa é que eu imagino, e com a imaginação, essa mão vai fechando. Digamos que minha mão não vai fechar. O que eles sugerem nesse protocolo? Que eu faça como voluntariamente. Então eu vou voluntariamente mexer a minha mão como se tivesse dois ímãs. Voluntariamente. Ao mesmo tempo que voluntariamente eu mexo essas duas mãos, ou seja, através da minha vontade, eu sei que eu estou fazendo isso, porque nesse momento, conscientemente, eu estou juntando minhas mãos. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? Eu começo a sobrecarregar a minha memória operacional. E nessa sobrecarga de memória operacional, eu ao mesmo tempo busco focar a minha imaginação, imaginar que isso está acontecendo de uma forma automática, ou seja, que isso está acontecendo sem nenhuma influência minha. Aqui a gente vai entrar num conceito realmente de sobrecarga de memória operacional, de sobrecarga da mente consciente, enfim, com a terminologia que você preferir. Mas dentro dessa lógica, o que eu faço? Eu estou aqui, eu estou fechando voluntariamente e de olhos fechados ou de olhos abertos, preferencialmente de olhos fechados, eu estou imaginando que esse fenômeno está acontecendo naturalmente. O que eu estou buscando com isso? Eu estou buscando com isso generalizar. Ou seja, a partir do momento que o meu cérebro, dentro de um processo de automatização, generaliza esse procedimento, o viver os fenômenos ideomotores se torna muito mais fácil. E isso poderia ser utilizado para tudo. Poderia ser utilizado para uma amnésia, poderia ser utilizado para uma alucinação visual, para uma alucinação auditiva ou para qualquer procedimento. Então, aquela lógica da escala de Stanford, ela é válida, mas isso não quer dizer que uma pessoa não pode atingir um determinado fenômeno. Ela pode sim, e todos podem, basta que a pessoa treine o próprio cérebro. E esse protocolo CSTP, como eu falei, apesar de ter sido desenvolvido por Guaracini Spanos lá em 1986, 1987, é um protocolo que até hoje é utilizado e que tem resultados verdadeiramente incríveis. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha compreendido esse protocolo, que é um protocolo muito interessante para a gente entender tanto a hipnose quanto a auto-hipnose. É claro que quando a gente está falando de auto-hipnose, a gente sabe que uma pessoa pode desenvolver a auto-hipnose sem nunca ter sentido um imã, sem nunca ter colado uma mão, sem nunca ter feito entretenimento nenhum. Por quê? Porque a auto-hipnose, ela pode sim seguir um modelo sociocognitivo, que é um modelo comportamental, onde basta unicamente que a pessoa se coloque de uma forma ativa no processo e como protagonista daquele processo, que é o chamado bom sujeito em auto-hipnose. Entretanto, pode ser que você queira viver um desses fenômenos, pode ser que você queira desenvolver mais a sua suscetibilidade, e é claro que isso também vai auxiliar você e vai ajudar você a entender mais sobre a sua mente dentro de um trabalho de autoconhecimento e a desenvolver mais a sua mente também para a auto-hipnose, ok? E você já conhecia esse protocolo? Já sabia que esse protocolo existia? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma consideração, coloque aqui nos comentários. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal e em breve a gente se encontra novamente para falar sobre hipnose e auto-hipnose. Ok? Então é isso, obrigado, valeu e até a próxima.